Imagine acordar e descobrir que o mundo está à beira de um colapso. As bolsas despencam, os noticiários entram em alerta máximo. O preço do petróleo dispara, o dólar entra em turbulência. Tudo por causa de um único homem, Donald Trump. Sim, ele voltou, meus amigos. E desta vez ele não quer apenas tornar a América grande de novo. Ele quer colocar os Estados Unidos no topo do mundo. Donald Trump venceu as eleições e a direita mundial ganhou força. E com isso, o presidente Lula começa a se sentir ameaçado, acuado. Ele sabe que a volta de Trump significa o fortalecimento de Bolsonaro e que a sua cadeira pode estar ameaçada. A inflação disparou no Brasil. O arroz, o feijão, o gás, em máximas históricas, um preço absurdo, onde o pobre tem sentido no seu bolso. E a famosa picanha. Eu digo todo dia, nós vamos voltar a comer picanha. Aquela que foi a promessa de campanha. Bom, parece que ela ficou no sonho. Ops, acho que nem no sonho, porque se a gente sonhar com a picanha, até isso a gente pode ser taxado. Meus amigos, pior que tá, não fica. Realmente, parece que fica assim. Isso não é um jogo apenas político. Essa é uma guerra de gigantes que pode trazer consequências devastadoras para o Brasil. Se Trump seguir seu plano de taxar produtos brasileiros, prepare-se. Tudo pode ficar ainda mais caro. O pobre, esse será o primeiro a sentir o impacto de tudo isso no seu bolso. O governo atual já está afundado em dívidas e agora pode ter que lidar com um colapso econômico ainda maior. E a pergunta que fica é: o Brasil está preparado para enfrentar essa tempestade? Afinal, Trump e Lula estão em uma rota de colisão. E quem vai pagar o preço dessa guerra? Somos nós. Trump retorna ao poder com sede de vingança, mais agressivo do que nunca. Ele impõe tarifas comerciais absurdas, corta a relação com vários países e desafia potências globais. Claro, mira diretamente no Brasil. O Brasil não merece nossa ajuda. Vamos taxar tudo o que importamos de lá, declarou Trump em um discurso inflamado que abalou os mercados globais. E isso não é apenas uma conversa. Suas ações começam a sufocar a economia brasileira e os efeitos são sentidos imediatamente. O desemprego dispara e os preços dos alimentos explodem. O caos está instalado. E agora, Lula, como você vai reagir? Lula enfrenta o pior dilema da sua carreira política. Ceder significa a ruína do Brasil. Resistir significa comprar uma briga com a maior potência militar e econômica do planeta. Mas Lula é teimoso e ele decide contra-atacar. Ele busca aliança com China, Rússia e os países dos BRICS, tentando criar um escudo contra as ameaças americanas. Começa a negociar um novo sistema de moeda para escapar de dependências do dólar. E isso causa uma fúria em Donald Trump. Ele ameaça ainda mais sanções severas contra o Brasil. O Brasil está por um fio. Se o plano de Lula falhar, o país pode entrar em um colapso financeiro sem precedentes. Brasil e Estados Unidos estão à beira de uma guerra. As tensões entre Brasil e Estados Unidos atingiram um nível alarmante. O clima de hostilidade cresce a cada dia. E o que parecia ser apenas uma disputa comercial está se transformando em um conflito de proporções inimagináveis. Tudo começou com as declarações duras de Donald Trump. O presidente americano acusa o Brasil de traição econômica e ameaça sanções pesadas. Mas agora a retórica escalou para algo muito mais perigoso. Fontes próximas ao governo dos Estados Unidos sugerem que Washington pode estar preparando retaliações que vão além do comércio. Especialistas alertam que um bloqueio comercial contra o Brasil pode estar em curso. Se isso acontecer, as exportações brasileiras para os Estados Unidos, um dos maiores parceiros comerciais, seriam interrompidas da noite para o dia. Isso significaria um golpe brutal na economia. A cotação do dólar dispararia, empresas fechariam suas portas em massa. A inflação se tornaria incontrolável, o desemprego atingiria níveis nunca vistos antes. E o pior, os preços dos alimentos básicos explodiriam, tornando a vida do cidadão comum um verdadeiro inferno. Mas não para por aí. Circulam rumores que o governo americano está revisando acordos militares e pode retirar todo o apoio estratégico do Brasil.
Fontes internas do Pentágono indicam que operações na América do Sul estão sendo reavaliadas, e há quem diga que os Estados Unidos poderiam até endurecer sua presença militar na região. E se isso acontecer, como o Brasil reagiria? Enquanto Lula mantém sua postura desafiadora, as Forças Armadas brasileiras começam a demonstrar preocupação. O alto comando teme que essa escalada possa levar a um cenário imprevisível, com implicações que vão muito além da política. As redes sociais se tornaram um campo de batalha. Fake news se espalham como pólvora. Há boatos de que os Estados Unidos têm agentes infiltrados no Brasil, preparando o terreno para uma mudança de regime. Outros dizem que empresas gigantes do Vale do Silício estão manipulando informações para enfraquecer Lula e facilitar a ascensão de um novo líder mais alinhado com Trump. Mas será que estamos realmente caminhando para um confronto direto? Ou tudo isso faz parte de um jogo de manipulação global? E agora, o que vem a seguir? O Brasil está diante do maior desafio de sua história moderna. O governo de Lula não pode recuar, mas também não pode se dar o luxo de enfrentar os Estados Unidos de frente. Trump, por outro lado, sabe que um Brasil fragilizado significa um mundo onde a direita volta a dominar. O próximo movimento pode definir o destino da nossa nação. Será que estamos à beira de uma crise sem volta? Ou pior, será que estamos à beira de uma guerra? A tensão chega ao limite. O mundo prende a respiração. Trump está prestes a falar. Os mercados colapsam antes mesmo do seu pronunciamento. Investidores fogem em pânico. Bilhões evaporam. O real despenca, o dólar dispara. Supermercados começam a limitar vendas de produtos básicos. A população sente na pele o peso do impasse. Nos quartéis, a movimentação é intensa. As Forças Armadas entram em estado de alerta máximo. O governo teme que algo muito maior esteja em jogo. Seria apenas uma guerra econômica ou estaríamos diante de um conflito geopolítico com consequências imprevisíveis? Então, Trump sobe ao palco. As câmeras focam em seu rosto. Sua expressão é séria, sem rodeios, e ele começa a falar. O Brasil fez sua escolha e agora enfrentará as consequências. O mundo congela. O que ele quer dizer com isso? Um bloqueio total, uma retaliação militar. A transmissão ao vivo atinge números históricos. Enquanto isso, no Brasil, Lula e sua equipe se reúnem a portas fechadas. A nação inteira aguarda sua resposta. O futuro está em suas mãos. Este não é apenas um embate entre governos, é um confronto pelo destino de uma nação. O Brasil pode resistir à pressão americana ou estamos caminhando para um colapso? E se fosse você o presidente, você recuaria para evitar o pior ou enfrentaria as consequências de uma guerra contra a maior potência do mundo? A decisão pode mudar o curso da história. E você, o que faria? Por favor, me ajuda. Ao longo desses últimos anos, Lula tem tomado várias decisões erradas, onde o Brasil tem entrado numa crise econômica gigantesca, onde os preços dos alimentos têm subido cada vez mais, impostos têm sido criados todos os dias. Será que ele vai tomar mais uma decisão errada, afundando o Brasil ainda mais na pior crise da sua história? Meu amigo, a situação não é fácil. Agora me diz aí nos comentários, o Brasil deve resistir ou ceder à pressão dos Estados Unidos? Se você gostou do vídeo e quer nos apoiar a cada vez mais estar criando conteúdos de alta qualidade para você, curte e se inscreve no canal, é o que eu peço para você. Valeu e até a próxima.